Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, dizia: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. Só sei que ele era cego e agora vejo. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse:
Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós já estamos aí no 4º domingo da Quaresma. Meus irmãos, é conhecido por todo mundo, né, o famoso ditado sobre a cegueira. O pior cego é aquele que não quer ver. O dito popular é utilizado quando alguém se nega a enxergar a realidade à sua frente, ou por negligência, alienação, ou por interesses ideológicos. Esse tipo de cego assume a verdade que quer ver. Esse evangelho vem nos dizer qual é o verdadeiro cego. Nós temos aqui um cego de nascença e a pergunta que geralmente nós fazemos ainda até hoje, no tempo presente, é: quem pecou? Por que essa pessoa nasceu com essa deficiência? É culpa dela de ter feito alguma coisa ou a culpa é dos seus pais? Muitos são aqueles, meus irmãos, que acreditam ainda que Deus esteja castigando por algo que tenha feito ou por gerações passadas. Uma coisa é herdar as coisas e situações dos meus antepassados. Outra coisa é que Deus tenha me castigado. E que podemos dizer com certeza que Deus não castiga ninguém, principalmente nesse sentido da deficiência. O que Jesus disse aos seus discípulos: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas tudo isso é para manifestar a glória de Deus. Esse homem que não tem nome, que é chamado cego de nascença, ele representa, meus irmãos, a humanidade. Lembremos aqui a samaritana da semana passada, que era a prefiguração da igreja, que simbolizava aqueles que estavam se afastando de Deus. Esse cego aqui representa toda a humanidade, todo ser humano que nasce cego. Desde Adão e Eva, que é uma metáfora, que é uma busca de entendimento das origens, esses primeiros pais, nossos primeiros pais, eles cometeram tal atitude, tal pecado que feriu a natureza humana. Desde então, dos primeiros pais, dos erros dos primeiros pais, todo mundo que nasce privado da graça. Por isso, todo ser que nasce cego. Não consegue por si só ver a Deus. O bebezinho não tem culpa, não tem pecado, mas ele nasceu privado. Isso nós chamamos de pecado original. O pecado original dos nossos primeiros pais, trouxe consequência a nós. E o evangelho de hoje nos mostra que Jesus vai ao encontro do cego. Em momento algum, esse cego pediu alguma coisa. Em momento algum, ele foi até Jesus. É Jesus que desce e vai até aquele cego. E ali começa um processo de recriação do ser humano. Meus irmãos, diz a Bíblia, né? Diz o texto da Bíblia, que Jesus então gospe no chão, faz lama com saliva e passa no olho do cego. Fazer lama, meus irmãos, na Bíblia, faz nos lembrar do quê? De quando Deus criou o homem, quando criou Adão e Eva, o ser humano. Diz o texto bíblico, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, lá no início, que depois de criar a natureza, depois que Deus criou a natureza, Ele fez o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Ele então fez o homem do barro. E aí, meus irmãos, Ele faz do barro, né, da saliva, do hálito dele, e Ele molda o ser humano. E do barro, ao soprar, ele tem vida. O que na Bíblia nós chamamos de ruá, sopro. Jesus, quando vem à humanidade, todo mundo cego. Então, ele não faz o homem de novo, mas ele pega o elemento da criação, que é o barro, e passa no olho do homem e pede para que ele vá a uma piscina chamada Siloé, que significa enviado.
e aí vai se banhar nas águas desse enviado. E assim, meus irmãos, que ele se banha nessas águas, ele então é recriado. Então, quando o Nicodemos, em outra passagem, pergunta para Jesus assim: o que é necessário para entrar no reino dos céus? Jesus então responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E meus irmãos, o nascer de novo passa por aqui, pelas águas. Passando pelas águas, ou seja, pelo nosso batismo, as nossas vistas são curadas e nós passamos a enxergar como antes nós não enxergávamos. O cristianismo, a fé cristã, é a visão do homem. E aí, meus irmãos, somente o cristianismo possui a verdade, a plenitude. E muitas vezes, meus irmãos, a ciência é muito importante, mas ela não é a luz sozinha que ilumina. Quem faz o homem enxergar é Cristo, a sua palavra. Esse homem, meus irmãos, não foi compreendido. Esse homem foi expulso da comunidade. Ele não é reconhecido pelos pais que têm medo. E ele então, após todo esse enfrentamento, encontra de novo com Jesus. Jesus sabe que ele foi expulso da comunidade e pergunta: acreditas no Filho do Homem? Você vai continuar acreditando mesmo sendo rejeitado por todos? Ele fala, meus irmãos, quem é que eu vou acreditar? Em quem eu vou acreditar? E Jesus responde: sou eu. Então ele diz: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Meus irmãos, ele acabou de perder os pais, perdeu a comunidade, mas ele estava enxergando aquilo que nenhum daqueles que estavam ali estava enxergando. E aí, meus irmãos, nós podemos ver aqui que por que nós ainda hoje não vivemos o reino de Deus nessa terra? Por que é que os cristãos, meus irmãos, nós, ainda não vivemos esse reino? Por que nós temos essas dificuldades se nós um dia possamos enxergar? Qual que é o problema de hoje? Meus irmãos, no mundo físico, biológico, nós quando temos uma dificuldade, nós procuramos os médicos para melhorar nossa saúde física. E a gente percebe que fisicamente não estamos bem. E espiritualmente, nós às vezes enxergamos aquilo, meus irmãos, que queremos ver para nós mesmos. Nós enxergamos, meus irmãos, nós não enxergamos os outros. Enxergamos mais a nós mesmos, a nossa família, o nosso trabalho. Nós somos egoístas. Não enxergamos a necessidade do outro, porque estamos preocupados conosco mesmo. No mundo físico, procuramos os óculos para enxergar melhor. O que seria então esses óculos no mundo espiritual? Meus irmãos, seria uma leitura bíblica, o conhecimento da vida dos santos, partilhar o tempo com outras pessoas. Isso vai fazendo com que a minha visão se amplie e eu possa então, de fato, enxergar. Como é que eu sei se eu estou enxergando ou não? Quem passou pelas águas é aquela pessoa, meus irmãos, que não olha a aparência, mas olha o coração. Quem julga muito, quem é preconceituoso, quem olha o externo, esse tem problema de visão. É dessa visão que Jesus está falando. Outrora eras trevas, agora sois luz. E os frutos da luz são a bondade, a justiça, a verdade. Meus irmãos, somos pecadores e precisamos muito da graça de Deus para que de fato nós enxerguemos no outro aquilo que falta nele para ser feliz. Peçamos, meus irmãos, a graça de Deus para que a gente veja no outro aquilo que ele mais precisa. Amém?